Fala você, torcedor tricolor! Vou direto ao assunto aqui no Mesa de Botão. O 4-4-2 Losango pode ser a salvação do Fluminense de Roger Machado na atual temporada? Não vi o jogo contra o Inter. Eu pensei que ele tinha jogado no 4-4-2, depois me falaram que foi um 4-3-3 com o Iago aberto na ponta esquerda. Enfim, não vou entrar nessa discussão porque eu não vi o jogo. Bom, gente, só para explicar uma coisa antes. Hoje, na visão moderna, no vocabulário moderno, o campo é dividido numa visão horizontal em 3 faixas, né? Por isso muito se fala no último terço do campo, esse terço aqui que eu estou mexendo, tá? Muito se fala também na divisão vertical do campo, onde você tem o corredor central, os corredores internos, que estão em vermelho, tá? O corredor central aqui em azul, e as laterais ou flancos, que eu estou aqui em amarelo, tá certo? Então, quando se fala, por exemplo, em amplitude no último terço do campo, é porque os pontas lá, ou os jogadores que jogam no chamado último terço do campo, jogam bem abertos. Então, eu não vou usar o vocabulário moderno, vou usar o Pacheco, e quando eu usar o vocabulário moderno, vou traduzir. Minha divisão vai ser sempre essa daqui, tá? Porque eu não vou usar tanto esse gráfico aqui cartesiano, né? Depende do modelo. Geralmente os analistas hoje, profissionais, analistas táticos, eles usam quase que um gráfico cartesiano ali, justamente para representar, né, a dimensão vertical e horizontal do campo, como eu estou mostrando aqui. Então eu não vou usar esse esquema cartesiano, né, esse gráfico cartesiano, não. Eu vou trabalhar aqui com uma visão simples, né, vou chamar tudo de meio e de laterais, tá? E vou falar dos problemas do Fluminense, de como, de repente, o Roger Machado pode encontrar uma saída para esse Fluminense aí. E pergunto para vocês, o 4-4-2 pode ser a saída? Em primeiro lugar, gente, em larga medida, ele já joga no 4-4-2. Só que nas chamadas transições defensivas, né? Ou seja, no que no pachequês a gente chama de volta, simplesmente volta. Só que ele joga no 4-4-2 em linha, o 4-4-2 típico inglês. Falei um pouco disso no meu último Mesa de Botão, que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Só que ele joga com as chamadas linhas baixas, ele recua muito os jogadores, notadamente os jogadores que jogam pelo lado do campo, os laterais e os pontas. E principalmente os pontas sofrem bastante com a parte física. Não deve ser à toa que jogadores como Biel e Paulista tiveram problemas musculares nessa temporada, tá certo? Porque o dispêndio é muito grande. Então não vou mostrar aqui o 4-3-3 dele variando para o 4-4-2 para se defender em linha com linhas baixas, né? Ou seja, um time muito recuado no 4-4-2. Já fiz isso no meu último vídeo e vou falar simplesmente de como ele poderia jogar num 4-4-2 losango, tá? Porque, além de tudo, né, a nossa transição, chamada transição ofensiva, ou a nossa saída para o jogo, a armação das jogadas, os contra-ataques, que hoje em dia é só o modo da transição, são muito lentos, porque justamente porque até você posicionar os jogadores lá na frente, eles têm que percorrer uma distância muito grande e o Fluminense acaba sendo um time previsível, certo? E além de tudo, nós estamos sofrendo também na parte defensiva agora com as bolas aéreas dos dois últimos jogos, contra o Barcelona e contra o Inter. Tomamos gols ali que tiveram origem, né, numa jogada de fundo ou numa bola alçada na área, né? Então, como o 4-4-2 losango poderia ser uma solução? Pensa comigo, deixa a sua opinião aí. Eu jogaria com Marcos Felipe contra o Barcelona, tá? Marcos Felipe, Xavier, Nino, Lucas Claro, Egídio completando a defesa, André, como primeiro homem de meio campo, Martinelli, tá? Iago pela direita, Luiz Henrique, ali como jogador mais centralizado, e o Kaique como escape,
e o Dom Fredão lá na frente. Como é que funcionaria? Cara, você tem várias possibilidades aí, justamente por causa de uma forma que eu tenho de pensar o jogo. O jogo, ele pode ser pensado na sua fase ofensiva ou defensiva, ou seja, na forma como a gente ataca e defende, aqui como um jogo de intermediária, né? Geralmente ganha o jogo ou joga melhor quem consegue controlar aqui o jogo nas duas intermediárias. Na fase ofensiva, obviamente, a gente pensa aqui do grande círculo para o ataque, e na defensiva, o raciocínio é o mesmo, certo? Pensar aqui esse setor, tá? Essa fase. Bom, dito isso, amigos, vamos lá, né? Eu acho que nesse esquema ele defende bem o chamado corredor central, ou seja, o meio, né? Também os corredores internos e os flancos, porque ele vai sempre ter aqui alguém para auxiliar a marcação aqui, né? Para auxiliar os laterais na marcação sem o dispêndio dos pontas. Se precisar, dependendo da situação do jogo, de recuar um pouco mais, ele pode recuar os jogadores de frente. Por exemplo, o Kaique pode voltar um pouco mais. Só que vejam, no lugar do Kaique, do Luiz Henrique, voltarem o campo inteiro pelo flanco até aquela linha recuada lá embaixo, olha como eles recuam bem menos e a distância percorrida é menor. E eu vou tentar demonstrar agora como poderia o Fluminense ter uma boa transição ofensiva e um bom contra-ataque, ou seja, uma boa saída para o ataque, tá? Uma boa retomada, né? De diversas maneiras, com as possibilidades que esse 4-4-2 losango te dá de variação, e principalmente aí para a chamada transição ofensiva. Ele gosta de fazer no 4-3-3 o Martinelli de primeiro homem e ele segura o Martinelli para soltar os alas. Eu acho que ele poderia fazer essa saída com os próprios laterais e sempre alternando. Um exemplo. Ele quer amplitude lá no terço do campo. Jogar com jogadores bem abertos. Tudo bem. Beleza. Abre lá o Kaique na esquerda. Abre bem o Kaique na esquerda. Tá? Certo? Você pode soltar aqui, ó. Pela esquerda. Um ataque pela esquerda, para a gente pegar o fundo do adversário e pressionar. Você pode soltar aqui o Martinelli, tá vendo? Soltar o Egídio junto com ele, tá? Você pode soltar o Iago também pela meia para ter essa segunda bola, tá certo? E aqui, ó, você tem as possibilidades de triangulação. Você tem os jogadores bem posicionados na intermediária do adversário, os dois meio-campistas, tá vendo? O Luiz Henrique, o ataque é pela esquerda, ele pode vir como um homem surpresa para usar a sua estatura. E essa saída, ó, nessa saída vai ser uma saída de 3, com ele segurando aqui, ó, o jogador que eu estou marcando aqui, que é o Xavier. Xavier segura um pouco mais, tá? E ele sai aqui, ó, muito bem pela esquerda, com o Egídio, tá? Ou então, ó, ele pode infiltrar aqui, fazer o Iago usar essa diagonal aqui para atrair a marcação adversária, e o Luiz Henrique, numa virada de jogo, né, para rachar a defesa adversária, ele pode ser um homem livre, certo? Vai receber essa bola livre aqui, ó. Ou então mesmo infiltrando livre como homem surpresa por trás para usar a sua estatura. Isso é uma possibilidade básica de variação e movimentação desse esquema, que eu acho absolutamente vantajoso em vários aspectos, certo? Outra coisa, ele tem aqui, ó, numa retomada de bola, uma saída rápida. Dois jogadores rápidos na frente. Ó. Ele tem aqui, centralizado, o Luiz Henrique, contra-ataque rápido com o Kaique, com campo para correr, esses dois vão para cima e o Dom Fredão fica mais lá segurando a zaga, né? Puxando a marcação
para esses dois jogadores terem campo para correr numa saída rápida, num contra-ataque rápido. Ele pode variar isso daí para um 3-4-3 no losango ou quadrado. Eu vou simular só o losango. Vamos simular agora uma saída. A gente fez uma saída assimétrica, como dizem hoje, né? Antigamente era o torto, né? Ou 4-3-3 torto do Zagallo, por exemplo, lá em 70. Mas vamos lá. Ó, a amplitude, ou no nosso vocabulário Pacheco, os pontos bem abertos, tá? Ó, o Iago corre aqui na diagonal para, né, seu meia central. O nosso querido Martinelli vem aqui pela esquerda, ó. Ó, agora a saída, ó, de 3 ela vai ser feita com o lateral. Sai o Xavier e fica o Egídio. E aí a gente tem várias possibilidades aqui, ó. Uma saída direta. Olha como a transição é mais rápida, porque os jogadores percorrem distâncias menores. Uma saída direta aqui do Nino, ó, com o Luiz Henrique, né? Você encurtando essa faixa aqui, ó, horizontal do meio para atrair a marcação, certo? E do outro lado, a mesma possibilidade, tá vendo? De uma saída rápida do Egídio, direta do Egídio com o nosso Kaique, certo? Desde que esse meio campo aqui jogando mais curto, mais aproximado na faixa horizontal, né? Ele consiga atrair a marcação para gerar essa saída rápida aqui. Ora, se não, essa bola pode passar pelo meio, ó. O Martinelli desloca aqui para receber essa bola, né? E ele vai ter sempre, ó, a opção do passe, ó. O Iago pode chegar aqui para triangulação. O Xavier avança mais pela meia. E aí, de novo, a gente tem aquela formação, ó, com o time saindo pela esquerda. Só que aqui, ó, é o Martinelli que está no lugar do Egídio, certo? E, de novo, ó, aqui você pode, o Xavier, né? Ou você pode usar, né? Você pode tentar atrair essa marcação para o lado, certo? Para o Luiz Henrique ficar livre, ó, pelo outro lado. Ou então aparecer como um homem surpresa. De novo, uma variação básica aí desse sistema. Agora nessa saída pelo lado esquerdo. Eu poderia demonstrar outras variações desse sistema, tá? Tanto até para o 4-3-3 mesmo que ele usa hoje, né? Mas o interessante seria sempre alternar. Por exemplo, vamos voltar lá. Se ele quer sair no 4-4-2 que ele gosta, que tanto gosta daquele 4-4-2, vamos voltar lá. 4-3-3, desculpa. Segurando um jogador do meio, soltando os alas. Dá para sair, né? E de um jeito bem simétrico até. Vou reposicionar os jogadores aqui, tá? Vamos lá. Tá aqui o Kaique, né? Mais solto e tal. Luiz Henrique. Ó, ele quer segurar o primeiro homem? Tá. Segura o André. Faz forma 3 e solta os alas. Tá? E solta os alas. Né? Ah, ele quer o 4-3-3, ó. Tem o 4-3-3 dele. Luiz Henrique aberto da esquerda, o Kaique. Solta aqui, ó, o Iago. E o Martinelli faz a função aqui de segundo homem. Tá? Agora, eu só não gosto muito, por quê? Porque ele aproxima os jogadores, os pontas, para meia, certo? Para tentar a ultrapassagem aqui dos laterais. Isso é que eu acho que não tem dado muito certo, tá? Mas ele pode variar nesse esquema para um 4-3-3, sim. E na sua formação defensiva, nós vimos, ó, você consegue proteger bem as faixas do meio, né? Porque os nossos meio-campistas, ou volantes, se vocês quiserem, eles vão proteger aqui, ó, o meio, né? Vão auxiliar os laterais. E dependendo da situação do jogo, cara, o nosso escape aqui para uma saída rápida no contra-ataque, por que não? Ele pode voltar, ó. Eles podem voltar um pouco mais, os dois, o Luiz Henrique e o Kaique, que estão na frente. Dependendo da situação de jogo, se o adversário estiver pressionando e nós precisarmos de
superioridade numérica nessa faixa do campo aqui, né, do meio ali para a intermediária defensiva do Flu, ora, por que não? Dependendo da situação de jogo, tá pressionado, pode sim variar aqui para um 4-5-1, isso aqui, tá? Mas a ideia básica é essa, jogar um 4-4-2 losango, e aqui eu estou apresentando, gente, apenas algumas possibilidades básicas desse sistema de variação e transição, como se chama hoje em dia, né? De variação, de transição, de jogada, das suas modalidades mais básicas do 4-4-2 losango, tá? E eu estou fazendo isso para o vídeo não ficar muito longo. Sou Teixeira Mendes, peladeiro do Comentário Esportivo. Um grande abraço, fico por aqui, deixa aí a sua opinião, galera. Vamos que vamos, Flusão, vamos conquistar essa vaga aí amanhã contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. Valeu, galera!